Olha, mudando de assunto, a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos acontece em um momento sensível, não só do ponto de vista diplomático, mas também na forma como os brasileiros enxergam a influência americana na política nacional. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que 35% dos eleitores consideram negativa uma eventual participação de Donald Trump nas eleições brasileiras de 2026. Outros 26% avaliam como positiva, enquanto 32% dizem ser indiferentes. Entre eleitores de Lula, a rejeição a esse tipo de apoio é ainda mais expressiva. Esse cenário ajuda a dimensionar o peso político do encontro entre Lula e Trump, marcado para essa quinta-feira em Washington. A reunião acontece em meio a uma série de tensões recentes. De um lado, o governo americano pressiona para classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, uma medida que o Brasil rejeita por temer impactos na soberania e na condução da segurança pública. No campo internacional, as divergências são públicas. Lula tem feito críticas diretas à atuação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, o que elevou o tom da relação entre os dois países nas últimas semanas. Além disso, o encontro acontece em um momento considerado pouco favorável para o governo brasileiro. Diante desse contexto, a reunião deve ir além de uma agenda protocolar que pode expor diferenças importantes, tanto na política externa quanto em interesses estratégicos dos dois países. Afinal, o que é que busca cada lado dentro desse encontro? Tem espaço para avanço ou o risco é de mais desgaste nessa relação? Quem analisa para a gente é o nosso analista de política internacional, Urian Fancelli. Urian, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Olha, encontro que vai acontecer de fato, né? A gente não imaginava que o encontro aconteceria agora no início do ano, nesse primeiro semestre. De fato, encontro marcado, presidente Lula indo viajar para os Estados Unidos. O que a gente pode tirar e o que a gente pode prever desse encontro nesse momento? Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tem diversos pontos para a gente analisar em relação a tudo isso. O primeiro deles tem a ver com, de fato, o cenário eleitoral brasileiro. Então, o presidente Lula ele precisava fazer essa visita antes mesmo que a corrida eleitoral começasse oficialmente. E havia até uma certa pressa para que isso acontecesse, porque o que a gente observou ao longo dos últimos meses foi meio que uma reaproximação do bolsonarismo ou de algumas figuras do bolsonarismo com outras figuras do trumpismo nos Estados Unidos. Então, era meio que necessário que o Lula fizesse esse movimento para, de fato, prevenir que figuras mais próximas ainda do núcleo duro bolsonarista fizessem esse movimento ainda antes. Então, meio que fez ali para, como se fosse marcar território de repente e tentar meio que também blindar o Donald Trump de uma influência ainda maior dessas figuras que buscam, de fato, desestabilizar essas relações que existem entre o Brasil e os Estados Unidos, visando ganhos políticos. Agora, o que essa pesquisa que foi divulgada mostra para a gente? Ela mostra que o apoio do Trump no Brasil ele é muito menos um trunfo eleitoral amplo e muito mais uma marca de identidade política. Porque, no geral, aí, 35% dos eleitores que veem esse apoio como algo negativo contra 26% que consideram positivo, ok, isso vem, né? É trazido à tona, mas eu acho que o dado mais importante seja que aquele lá de que 32% dizem que isso é indiferente, ou seja, o Trump ele ainda mobiliza muito o eleitor mais ideológico, especialmente o eleitorado bolsonarista, mas ele não necessariamente organiza o voto da maioria da população brasileira, né? Então, eu acho que existe uma oportunidade para o presidente Lula do seguinte: se der certo, se não acontecer nada fora daquilo que é esperado pelo governo brasileiro, o Lula ele pode capitalizar em cima disso tudo, mostrando que apesar de qualquer tipo de divergência ideológica, ele consegue ter um diálogo com o Donald Trump, o que seria muito importante para ele eleitoralmente falando. Agora,
ele vai conseguir manter todo esse canal aberto. Eu acredito que ainda existe um canal aberto, apesar dos últimos ruídos que têm surgido depois de um encontro que pode ser completamente inesperado, com elementos que surjam ali de última hora, que o próprio Trump traga de última hora para a conversa, porque também a gente já viu o que acontece quando o Trump ele se reúne com líderes de outros países no Salão Oval e quando ele está ali vulnerável a perguntas da imprensa também, né? E a gente já viu isso dando muito certo, como dando muito errado para diversas lideranças. Caso, por exemplo, o mais desastroso de todos, Volodymyr Zelensky, que em teoria era um dos maiores aliados dos Estados Unidos. Outro caso desastroso também, Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, que passou por uma situação bastante constrangedora quando o Donald Trump exibiu alguns vídeos ali, inclusive com desinformação, nesses vídeos, informações enganosas. Então, eu acho que é para isso que a gente tem que olhar. Até que ponto os detalhes mínimos dessa visita ele está sendo costurado para blindar o presidente Lula daquilo que possam ser, talvez até mesmo armadilhas trumpistas. Aqui para as pessoas entenderem sobre por que a gente está valorizando esse assunto, Urian. O seguinte, há pouco tempo vimos o próprio Flávio Bolsonaro, que é senador e pré-candidato à presidência da República, participar daquele evento conservador nos Estados Unidos, falou bastante. Depois que ele voltou aqui ao Brasil, ele chegou a falar a respeito das terras raras, dos minerais críticos, que ele estava aberto a negociar isso com Donald Trump, e aí vieram as críticas da base do governo aqui brasileiro, Gleisi Hoffmann, Zé Guimarães e toda a base aliada do presidente Lula, dizendo que Flávio Bolsonaro estava pronto para vender o Brasil, que a direita brasileira estava pronta para vender o Brasil, negociar o Brasil, as terras raras e os minerais críticos. E aí começou mais uma vez aquele movimento de se falar sobre a soberania, que é um tema que deve sim ser abordado muito fortemente na campanha eleitoral do presidente Lula. E aí eu te pergunto, nesse momento que o presidente volta a falar sobre soberania e jogar a venda do Brasil, vender o Brasil no colo do Flávio Bolsonaro, é um bom momento de se encontrar com o presidente Donald Trump? Eu acredito que sim. É um momento que seria melhor se tivesse acontecido mais cedo para ter justamente evitado essa reaproximação entre o Flávio Bolsonaro do trumpismo nos Estados Unidos, lembrando que ele tem o irmão dele lá nos Estados Unidos fazendo um lobby constante, né? Mas é melhor que isso aconteça antes das eleições, justamente para evitar que essa reaproximação ela continue acontecendo. Eu acredito que essa abordagem do governo do PT, até mesmo para as eleições, que tem tentado pintar o bolsonarismo como entreguista, né? Eu acho que isso é algo que pode render frutos políticos, levando em conta aquilo que já aconteceu no ano passado, quando o Brasil ele recebe aquelas tarifas de 40% a mais em relação ao que já tinha de 10% antes. O presidente Lula conseguiu até, em um primeiro momento, capitalizar politicamente em cima daquilo. Agora, o desafio também tem a ver com transformar esse encontro do Lula com o Trump em algo concreto. Porque, sim, tem a questão das terras raras que vão ser discutidas, né? E só um ponto aqui também, Neila, eu volto a falar das terras raras, mas quando o presidente Lula ou o PT ou qualquer pessoa da oposição chama o Flávio Bolsonaro ou o bolsonarismo de entreguista, isso não tem a ver apenas com vender o Brasil. Tem a ver, inclusive, com outros posicionamentos que o Flávio teve ao longo da história, como é o caso ali de quando os Estados Unidos estavam realizando operações no Caribe,
contra embarcações da Venezuela, contra embarcações da Colômbia, e o Flávio Bolsonaro pega e faz uma postagem nas redes sociais dizendo: olha, a Baía de Guanabara está aqui também, venham fazer esse tipo de operação aqui. Então, não tem a ver só com você querer exportar ou vender matéria-prima de um país, não. Tem a ver com, de fato, você violar a soberania do país sobre o próprio território. Eu acho que é muito mais amplo, isso vai acabar sendo muito mais explorado nas eleições. Agora, em relação a terras raras, tem um desafio. Eu entendo que, quando a gente olha para a situação internacional, os Estados Unidos estão, de fato, procurando uma independência muito maior da China, que é o principal explorador, que tem a maior quantidade de terras raras no mundo. Cerca de 60% de todas essas terras raras estão na China. China tem 90% da capacidade de processar essas terras raras. E aí o desafio para o Brasil e para o presidente Lula nessa visita não é só de assinar acordos que sejam vendidos eleitoralmente com muita facilidade, mas acordos que sejam naqueles moldes defendidos pelo atual governo, que deem ao Brasil a capacidade de explorar, de processar, de refinar essas terras raras, para também não fadar o Brasil aquele papel eterno de um eterno exportador de commodities, que fica sempre ali só vendendo esse tipo de produto de baixo valor agregado e aí deixa de lucrar com o refino, com o desenvolvimento de tecnologias que têm um valor agregado muito maior. Então, será que ele vai conseguir fazer isso? E será que isso vai também ser aceitável para os Estados Unidos? A gente está falando sobre esse encontro como se houvesse algum desentendimento entre os Estados Unidos e o Brasil, e esse entendimento ele não aconteceu. Fato é que o presidente Lula, desde essa reunião que a gente está vendo aí, vem tentando marcar um segundo encontro com o presidente Donald Trump e não conseguiu. E aí, nessas últimas viagens que o presidente Lula vem fazendo, viagens ao exterior, o presidente Lula vem batendo bastante no presidente Donald Trump, e a gente até tinha feito um compilado, o Sam Pancher aqui no Metrópolis fez um compilado de todas as vezes que o presidente Lula bateu no presidente norte-americano nas últimas semanas, no último mês. E me parecia assim que ele queria chamar a atenção do presidente Donald Trump e mostrar a questão da soberania brasileira. Pois bem, conseguiu essa reunião. A gente pode dizer que é uma reunião, de fato, muito mais resolvedora, uma reunião de negócios, do que uma reunião política? Eu diria que não. Eu acho que tem os dois aspectos para os dois lados, né? Donald Trump ele está também com uma popularidade baixíssima nos Estados Unidos. Ele precisa de alguma forma também para a base eleitoral americana, para as pessoas que estão realmente bastante insatisfeitas com a atuação dos Estados Unidos na guerra, com a economia norte-americana. Ele precisa exibir algo de positivo. Então, não acredito que isso seja o suficiente para reverter a impopularidade do Donald Trump, longe disso, mas querendo ou não mostrar ali que ele tem uma proximidade com o país, com o Brasil, que é o quinto maior país do mundo, que tem a sexta maior população, está entre sempre ali as 10, 12 maiores economias, com a segunda maior reserva de terras raras. Isso acaba colocando o Trump também, eu acho que numa posição de mostrar que, pelo menos aqui, em relação ao hemisfério ocidental, as Américas, que o Trump se propôs a ter um papel, uma influência e um controle maior, mostra que, pelo menos em relação a isso, nem tudo está dando errado para ele, né? Em relação ao presidente Lula, se ele conseguir mostrar que, apesar de todas essas divergências políticas, e sim, ele tem feito todas essas críticas, que ele consegue, ainda, apesar de tudo, continuar com um diálogo com Donald Trump e ser pragmático, isso tem um valor político que é bastante importante, né? Eu não acho que os dois lados agora, eles se moveriam apenas visando ganhos pragmáticos, se não tivesse um aspecto político ali por trás.
tanto pela situação bastante delicada do Donald Trump nos Estados Unidos agora, com a sua baixa popularidade, quanto também o Lula, por se tratar de um ano de eleição e de um momento também no qual ele coleciona algumas derrotas internas aqui no Brasil, né? Como é o caso, por exemplo, da rejeição do indicado dele para o STF. Então, tem um elemento político, mas talvez exista uma máscara de pragmatismo que esses movimentos políticos eles precisam vestir de certa maneira, Neila. Bom, vamos aguardar. Nos resta aguardar o resultado dessa reunião, que foi rápida, né? Marcaram rápido, já vai viajar rápido. Essa semana a gente já tem resposta dessa reunião. E a gente conta com você nessa semana ainda para analisar o contexto do que foi resolvido nessa reunião entre Donald Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Urian Fancelli, obrigada pela análise aqui no Contexto Metrópolis. Imagine, eu que agradeço e a gente se fala durante a semana. Até!